Pronto, agora vamos nós. Como eu falei, eu vou respeitar o conteúdo que o Chris Elton passou. Só que o Chris, ele deu a aula 5 e a aula 6, se eu não me engano. Ele passou muito conteúdo, mas foram de aulas quebradas. Aí, nos dias que essas aulas seriam as que eu ministraria normalmente, eu vou pular. Então, por exemplo, na aula 6, que foi sobre inserir informações, imagens e afins, e também tabelas, eu não vou dar essa aula porque ele já deu. Não, eu vou passar um outro conteúdo, tipo, vou adiantar mais uma outra aula, mas eu não vou repetir o que ele já passou. Eu estou pontuando as coisas que eu sei que não ficaram tão claras ou que ele não acabou por explicar ou não focou a aula nisso, certo? Para o pessoal que começar a pensar que eu estou dando a mesma aula de novo, não é assim que está acontecendo, tá? Calma aí com as críticas de vocês. Então, hoje a gente vai aprender como fazer o compartilhamento de documentos pelo Google Documentos da forma mais correta, tá? Das duas formas que existem. Na verdade, são bem umas 4 ou 5. Você pode enviar isso por e-mail, você pode enviar isso como anexo, você pode enviar isso como link, você pode compartilhar para a pessoa editar, você pode compartilhar para um grupo de pessoas editarem, você pode fazer disso uma página web para que as pessoas tenham acesso a esse arquivo. Tem tantas maneiras, só que o que você faz normalmente? Você clica lá no nome da pessoa, bota o e-mail dela lá e pronto. Tá? Então, vamos aprender todas elas. Além disso, a gente vai aprender como lidar com arquivos de outras pessoas, porque se eu estou lá incluso naquele arquivo para fazer algum tipo de edição, é porque a pessoa confia em mim, mas não a ponto de eu sair mexendo e modificando tudo que eu quiser. Então, vamos falar um pouquinho sobre essas possibilidades também, que são os comentários, e aí a gente vai seguindo nessa toada para falar também sobre alguns complementos que nós temos no editor, sobre a questão do corretor ortográfico, sobre as formas corretas de corrigir um termo, uma palavra dentro do editor, porque não é só você clicar com o botão direito que ele vai fazer o que é o mais correto. E aí a gente encerra com isso, negrito, itálico e sublinhado, e uma atividade utilizando esses conceitos corretos sobre essas três edições automáticas. Deixa eu colocar aqui mais uma pessoa em sala, que é a Carla Vitória, e vamos seguir o nosso bonde. Então, antes de mais nada, vamos falar um pouquinho sobre trabalho em grupo, porque é sempre uma coisa que as pessoas não gostam. Tá? É natural o adolescente, o jovem detestar trabalho em grupo, porque você vai ter que se sujeitar a uma outra pessoa, você vai ter que entrar em consenso com ela, você vai ter que ceder muitas vezes, você vai ter que aceitar muitas coisas, e você gostaria simplesmente de fazer isso da forma como você quer. E ponto. Então, entre trabalhar com alguém e trabalhar sozinho, é o anjo, né? E aí, minha joia? Boa tarde. Entre trabalhar com alguém e trabalhar sozinho, o que você prefere? Sempre prefere trabalhar sozinho, tá? Acho que só as pessoas que ou não gostam de trabalhar muito ou já têm uma boa noção do que é trabalho em equipe, optam por trabalhar em equipe. Maurício, sabe dizer qual será o próximo módulo? Vieira, minha jovem, ainda não. Tem uns que já estão logados, ó. Aí basta só tu trocar o teu nome na sessão, nesses que já estão logados. Se eu soubesse, eu já teria lhe dito, tá? Mas eu não faço a menor ideia, tá? Não faço a ideia nem de menor. Então, eu acho, vamos fazer aquelas perguntas de opinião. Quem aqui prefere um trabalho individual, digita 1, e quem aqui prefere trabalho em equipe, digita 2, tá? E aí a gente vai ter mais ou menos um paralelo do quanto vocês são desunidos e individualistas. Ô, Vieira, 0 não conta, Vieira. Digita isso direito, deixa de má vontade. Não vai dar uma chinelada na tua mão. É quem não gosta de trabalhar de jeito nenhum. Calma aí que eu acho que as caixinhas de som estão bem baixinhas. Se quiser falar de novo, O 0 é para quem não gosta de trabalhar nem individual nem em equipe. o 0 é porque a Vieira é do contra. Não conta, não. Deixe ser do contra, rapaz. Calma aí que a avestruz está logando agora. Então, aí a gente já vê como é que funciona. Se eu pedisse hoje um trabalho em equipe, ninguém ia querer fazer. Eu não, pois é, Ave Maria. Não, pode fazer sozinho, não, pode fazer. Quando o aluno vem com esse negócio de professor, não posso fazer sozinho, eu olho assim para ele, irmão, lá na descrição do trabalho tem o quê? Trabalho em equipe ou individual? E aqui, professor, então por que você está me perguntando isso? Tá lá! Mas não, né? Sempre tem, sempre tem, sempre tem. Que nem um aluno que pergunta se é para copiar, e eu deixo as coisas do quadro e ele vem lá, não é para copiar, professor? Isso aí é atividade, professor. Vale nota, professor. Ô, meu filho, são coisas que você não pergunta, só aceita que já é aquilo, tá? A sua dúvida é até meio estranha. Mas, enfim, o nosso documentos do Google, ele tem algumas peculiaridades muito práticas. Acho que todos vocês sabem que ele não tem necessidade de fazer nenhum tipo de ajuste para salvar. Ele faz isso automaticamente, tá? Literalmente ele faz isso automaticamente.
E para vocês hoje isso é banal. Vocês ficam, nossa, você está me explicando isso por quê, professor? Eu utilizo documentos do Google há tanto tempo. Isso é porque vocês não remontam das épocas remotas, assim, de uns 10, 15 anos atrás, que você precisava clicar em toda vez que você colocasse uma coisinha a mais, você precisava clicar no ícone de salvar no seu editor de texto. Eu vim dessa época, tá? Eu era um dinossauro, eu sou, na verdade, ainda. Hoje em dia, não. Seu editor é automático online, você pelo celular já faz edições, independentemente de ter internet ou não, ele vai estar salvando, tá? E ainda tem o ponto positivo, que eu acho que é a novidade para vocês de hoje, que são as versões do documento. Porque todo editor de texto, na verdade, todo arquivo de texto que você cria com documentos do Google, ele cria versões para momentos em que você começou a editá-lo. Digamos hoje que eu faço uma declaração de um arquivo, tá? Eu faço uma declaração como um arquivo normal. E se eu criei ele hoje, ele criou a versão de hoje desse arquivo. Se eu mexo nele amanhã, ele cria a versão em um dia posterior, mas sempre me permitindo voltar para aquela versão inicial, para que eu tenha literalmente um controle e eu possa recuperar esse arquivo do momento em que eu fiz uma última edição e ela não era exatamente o que eu queria. Boa tarde, Andressa, minha jovem. Do que eu estou falando? Deixa eu me mostrar aqui para vocês. Vou abrir aqui um documento do Google, um arquivo comum qualquer, e eu vou ver quantas versões eu vou ter dele. Se eu não me engano, eu tenho, pronto, esse modelo de currículo aqui eu já passei tantas vezes, em tantos dias, de tantos treinamentos diferentes, que deve ter no mínimo umas 10 versões. Vou clicar nele para a gente visualizar quantas tem. Como é que eu acho essas versões dos arquivos, Maurício? Você vai clicar ali no menu arquivo e você vai nas opções de versões, tá? Acho no menu. Pronto. É que eu sou meio cego. Eu ainda não, tu falou, eu ainda não achei. Pronto, aqui, histórico de versões. Eu posso colocar um nome em cada uma delas para que eu tenha um controle, mas eu quero ver todas elas. Cliquei e aqui eu tenho uma lista de todas as vezes em que eu... Já falei sobre... O Crisaldo falou? Aí tu diz agora. Ele mostrou como recupera, né? Eu não vou precisar fazer isso, não. Ou não mostrou? Eu Pronto. acho que ele mostrou aquele negócio de ver quando a pessoa está mexendo e quando ela mexeu no seu documento, quando você compartilha com alguém e tal. Tá joia. Glória a Deus que ele já mostrou, então. Mas ele pontuou que só quem tem essa permissão de ver as versões é quem criou o arquivo. E, por exemplo, se eu compartilho com todos vocês na sala aqui agora, todos vocês vão poder editar e fazer o que quiserem nele. Mas só quem pode recuperar a versão inicial sou eu. Ele falou disso? Ah, Criselton, seu velhinho safado. Ele não segue as coisas e ainda quebra completamente o modelo de lógica das coisas, mas não tem problema nenhum. Tá? Deixa eu clicar aqui para fechar. Esse modelo de currículo, eu acho que ele não passou para vocês. Não vou passar hoje, porque eu tenho uma aula específica para isso, eu só queria mostrar as ideias das versões. Você pode dar essa permissão para a pessoa editar as versões, tornando ela a dona de um arquivo. Tá? É a única maneira de você tirar esse peso das suas costas e passar para as costas de uma outra pessoa. Mostrar como faz? Posso mostrar isso tranquilamente. Não nesse arquivo. Tá? Vamos dar sequência aqui para a ideia do compartilhamento. Já que vocês já me disseram que ele ensinou como compartilha, então o que ele ensinou para vocês? Foi clicar no ícone aqui azul, né, de compartilhamento? Foi? Certo. O compartilhar normal dele foi clicando aqui e colocando os e-mails das pessoas, não é? Isso daqui é uma ideia de compartilhamento para que a pessoa tenha acesso ao arquivo e aí vai depender de quais níveis de permissão que você vai dar para ele que ele possa editar ou não. Só que, digamos que eu tenho uma sala com 150 alunos. Eu vou ter que pegar 150 e-mails, pedir, por exemplo, manda um e-mail no chat que eu copio, colo e passo para cá. Então, isso é bem pouco prático, tá? Mas, assim, no nível de pouca praticidade, que eu já fiz isso várias e várias vezes em sala de aula, e depois que eu me toquei que tem uma outra opção que faz isso muito mais rápido. Eu não vou fazer com esse modelo de currículo, porque eu vou precisar dele depois, então eu vou criar um arquivo aqui, onde eu vou poder fazer isso de uma forma mais prática. Deixa eu pegar um que... Eu vou criar um do zero, e vou colocar qualquer nome nele como aula de compartilhamento. Foi o que eu fiz com a capa na aula passada. Eu mandei um modelo para vocês e vocês só editaram. Aqui vai ser uma aula de compartilhamento e eu vou chamar essa primeira guia de compartilhamento como compartilhamento manual, onde eu escolho quem vai ter acesso ao arquivo, porque eu literalmente coloco o e-mail da pessoa aí, tá? E aqui embaixo eu tenho uma ideia de compartilhamento um pouco mais ousada. Eu chamaria ela de compartilhamento massivo,
porque eu vou só disponibilizar esse arquivo como link para muitas pessoas ao mesmo tempo. E quem tiver acesso ao link pode abrir o arquivo para poder fazer edições. Como é que faz isso, Maurício? Essa parte de baixo aqui, que parece um menu avulso qualquer, se você der um clique comum sobre ela, ela substitui o compartilhamento de cima. Se eu clico nesse, eu estou compartilhando de e-mail por e-mail. Se eu clico aqui, eu estou compartilhando como link. Tá? E aqui é o link desse documento. Se eu simplesmente copiar ele aqui agora e mandar para vocês, todo mundo que clicar nele, deixa eu até mostrar aqui para vocês como é que fica. Vou colocar no chat. Não precisa clicar não, tá? Coloquei o link no chat, cliquei no arquivo e como é que ele fica? Eu vou precisar solicitar o acesso. Eu não vou ter muita coisa que eu possa fazer com esse arquivo dessa maneira, porque eu tenho que fazer alguns ajustes antes. Deixa eu voltar para o documento. Como é que eu faço? O que eu mexo? Primeiro de tudo, eu tenho uma opção de alterar aqui essa guia de restrito. Quando eu clico, eu tenho algumas opções. O restrito são as pessoas para quem eu encaminho o link. E qualquer pessoa com link, por exemplo, se eu mandar um link no grupo do WhatsApp, todo mundo que clicar tem acesso e pode copiar esse link e mandar para outras pessoas. E aí, do nada, tem 150 mil pessoas no meu arquivo de texto. Não é essa a intenção, mas de vez em quando isso acontece. Eu vou colocar qualquer pessoa com o link, tá? E agora ninguém teria o trabalho de precisar fazer login ou de me solicitar alguma coisa. E aqui está o pulo do gato em relação às permissões. Porque se eu clicar na opção de leitor, eu vou ter aquelas opções que o Criselto mostrou para vocês, que a pessoa pode ser leitora, comentarista e editora. Só que ali eu faria de um por um. Aqui eu vou deixar todo mundo que tem acesso a esse link como editor. E aí eu não me importo se você está logado no seu celular, no seu computador, no seu tijolo, no seu tablet. Se você chegou nesse link, você pode fazer nesse arquivo que você quiser. É uma forma de compartilhar muito mais rápida. E é basicamente assim que eu faço com todos os meus arquivos quando eu quero que todo mundo pegue e faça o que quiser com ele. Cliquei em copiar o link, vou mandar no chat, e agora do jeito que ele está, se eu clicar da mesma maneira, com outra conta Google, eu tenho acesso a ele diretamente e eu não tenho restrição nenhuma. Eu já posso editar. Inclusive vocês também, cliquem nesse segundo link aí. E vejam como é muito mais rápido de todo mundo ter acesso a ele, de todo mundo poder fazer alguma coisa nele. Esse Henrique Costa não é dessa turma. Ele vai colocando apelidos porque nenhum de vocês precisa fazer uma credencial do Google ou fazer login de verdade para poder mexer. Literalmente é aberto para todo mundo, para geral. Aí ele vai só colocando o nome de qualquer coisa. Guaxinim anônimo, Kraken anônimo, Coyote anônimo, Leopardo anônimo. E ainda tem mais uma listagenzinha aqui de todas as pessoas que estão online. Eu tenho ao todo umas 7, 8, 9, 7 pessoas nesse arquivo. Tá? Oi, Maurício, pior professor. Né? Valeu, meu jovem. Isso nem mexe com a minha autoestima. Mais tarde eu vou ficar. Não, por isso que por isso que eles estão fazendo isso. Mas eu sei que foi o Cauã. Pronto. Então, o que acontece quando a gente deixa esse tipo de arquivo sem nenhuma restrição? Acontece a falta de controle, tá? E, honestamente, do jeito que isso foi compartilhado, não tem como você ter controle nenhum sobre os usuários que estão aí, porque eu não restringi nada. O que eu teria que fazer? Pelas opções do link, eu poderia refazer esse meu controle, refazer esse ajuste que eu fiz, e trocar lá no arquivo de editor apenas para leitor ou comentarista. Na hora em que ele salvar, acho que não tem mais ninguém digitando, né? Eu gosto dessa parte. Aí, como eu sou o dono do arquivo lá na minha outra conta, na que eu criei, eu ainda posso pegar as informações e sair mexendo, porque eu ainda posso fazer, agora as outras pessoas não. Tá? Então, é uma boa maneira de compartilhar um arquivo sem perder tanto tempo. Beleza? Agora eu quero que vocês digam, isso daí o Criselto mostrou? Não. Pronto. Pelo menos uma novidade hoje. Dessa guia em diante do compartilhamento, como eu falei, nós temos essas duas opções. Qual é a melhor? Quando utilizar? Como utilizar? Então, eu acho que a de baixo ela é muito mais propensa quando você tem algum tipo de arquivo que você só queira dar acesso para as pessoas. Só que nunca deixem as pessoas como editoras, porque aqui você não tem um controle de quantos e-mails vão logar para editar esse arquivo. Do nada você pode ter aí 150 pessoas mexendo, e se aquele trabalho era um trabalho sério, você perdeu ele, tá? Ah, Maurício, mas eu tenho acesso às edições, eu tenho acesso às versões do arquivo. Eu posso recuperar de lá.
pode recuperar, mas não antes de uma bela de uma dor de cabeça, tá? Então, evitem isso, compartilhem com o mínimo de pessoas possíveis. Quando você tiver em uma equipe, compartilhe somente com eles e dê as permissões para as pessoas que vocês acham que vão realmente somar naquele arquivo. Porque sempre tem um coleguinha que é meio morto nas calças e está na equipe só pelo ponto. Deixa esse maluco só como comentarista, porque vai que ele avacalha alguma coisa, tá? Não custa nada zelar pelo seu patrimônio e sua obra acadêmica. Pronto. Então, vamos voltar aqui para a nossa aula em si. Obrigado por terem participado clicando do arquivo, tá? E no slide tem um passo a passo para como a gente faz esse compartilhamento. O passo a passo ideal é, antes de mais nada, colocar um nome no arquivo, para que você, ao compartilhar, não fique a pessoa sem saber o que é aquilo. Como é que aparece essa notificação quando eu coloco o e-mail da pessoa aqui? Deixa eu fazer aqui um do zero. Se eu pegasse o e-mail do Breno, não, esse aqui é o e-mail do meu professor. Não vou nem ter nem perigo de eu mandar isso aqui para ele. Como é que eu tenho e-mail, Breno? Pronto, o Breno mandou aqui no chat. brenocas14@gmail.com. Pronto, apareceu aqui. O que aparece para essa pessoa? Vai aparecer uma notificação na conta Google dele, falando que fulano de tal, no meu caso, o meu nome, Maurício de Souza compartilhou com você um arquivo. Se eu não colocar nada aqui, vai ser só pelo nome do arquivo que ele vai identificar. Então, essa guia é para você pelo menos explanar para ele. Ô, Breno, Breno, boa tarde, né? Que está de tarde de hábito. Boa tarde, Breno. Estou criando o arquivo para o trabalho em equipe da nossa turma de prod. A pessoa vai ficar bem menos perdida porque ela já vai ter essa notificação no e-mail dela. Vai aparecer no corpo do e-mail essa mensagem. Então, fica muito mais prático para ela em si. Eu vou aproveitar que tem um e-mail de outra pessoa aqui aberto, que é o do Matheus. Deixou o e-mail aberto aqui, tô nem aí, vou usar mesmo. mateus.bcalisto@gmail.com. Vou expor ele mais tarde. mateus.bcalisto aqui. Vou compartilhar com 2 pessoas, enviei, vou abrir a caixa de e-mail do Matheus. Se tiver coisa de Netflix, se tiver qualquer marmota, eu não estou nem vendo. Deixou aberto aqui, a gente vai utilizar. Vou abrir o Gmail dele para vocês verem como que aparece e o que aparece de notificação. Na ausência de você colocar um comentário no compartilhamento, só vai aparecer o arquivo, tá? Mas quando eu clico aqui agora, vai chegar uma mensagenzinha aqui para ele dizendo pelo menos o que eu estou compartilhando. É muito melhor, tá? Eu estou falando isso porque para vocês pegarem esse hábito quando vocês estiverem em uma universidade, que isso aqui é uma das coisas que a gente mais faz, compartilhar arquivo para todo mundo editar junto. Porque em universidade ninguém quer fazer trabalho sozinho, porque é sempre muita coisa, tá? E é melhor ter umas 10, 15 pessoas na equipe, por mais que tenha uns 3 encostados, porque pelo menos você não se encosta sozinho. E aí para ele chegou a notificação do arquivo e chegou também a minha mensagem. Se eu clicar aqui em abrir o documento, está aqui o arquivo que eu compartilhei com o Matheus. Essa é a conta do Matheus, essa daqui é a minha conta, tá? Maurício, e depois que você compartilhou, o que você pode fazer? O arquivo continua sendo meu, então eu ainda posso restringir ele à vontade, tá? Literalmente, eu posso fazer o que eu quiser ainda porque ele é meu. Se eu clicar aqui na guia de compartilhamento, eu tenho as pessoas com quem eu compartilhei, que foi com o Breno e com o Matheus. Eu posso mexer posteriormente nas permissões deles. Eu vou deixar o Matheus somente como leitor. Cliquei em salvar, volto na conta do Matheus. Se eu tentar editar aqui alguma coisa, ainda está aparecendo como se eu pudesse editar, mas se eu recarregar a minha página, vou tentar adicionar alguma informação e aparece lá em cima, solicite acesso para poder editar, tá? Não confia na pessoa, não deixa ela como editora. Trabalha com gente só dá estresse, e tu trabalha com o quê? Tu trabalha com morcegos, tijolos, não, trabalha com gente, então deixa de queixo. Voltando para cá, vou continuar mexendo nas permissões, porque dessa vez eu quero deixar o Matheus como o próprio dono do arquivo. Porque depois que eu adiciono uma pessoa, além das 3 opções normais, eu tenho as outras 2, que é tanto retirar ela do arquivo quanto tornar ela como proprietária. Se eu torno ela como proprietária, eu limpo as minhas mãos, lavo as minhas mãos, eu mesmo me torno somente um editor, e agora é o Matheus que pode remover e me adicionar permissões através do arquivo, tá?
Proprietário só tem um. Não é como o admin, por exemplo, de uma página de Facebook que pode ter 50 admins. Não. Proprietário sempre só vai ter um. É melhor que o proprietário seja a pessoa que seja mais engajada da sua equipe, tá? Se você é um morto nas calças, não querer ser o proprietário, não. Além disso, a gente ainda tem mais algumas guias interessantes sobre a questão dos comentários, porque é assim que você interage com a pessoa dentro de um documento. Digamos aqui que eu compartilho um arquivo para todo mundo que tenha que fazer uma nota aqui de office de produção de documentos, e vocês resolveram fazer uma equipe. É legal que ele logou pelo Zoom, e está vindo ainda aqui, ó, chegando. Esse daí é aquele tipo de aluno compromissado, só bota a máscara. Tudo bom? Aí, obrigado. Eu não sei nem como é que deixar ele passar sem máscara. Mas, enfim, como é que o aluno normalmente lida com o trabalho em equipe? Ele sai dividindo pedaço por pedaço por pedaço. Ei, fulano, tu pega a introdução. Ciclano, tu pega o desenvolvimento. Beltrano, tu pega as fotos, tu coloca as imagens, tu, sei lá, só colocar música. Pronto, você vai dividindo em linha de produção e cada um vai fazendo a sua parte. Só que, quando todo mundo tem a sua predisposição e a sua divisão em fazer a sua atividade e faz bem feito, ok. Mas 90% das vezes não. Algum coleguinha está lá de meia vontade, não está fazendo o que quer direito, não está fazendo as coisas que precisava. Então, como é que a gente faz? Você vai pegar o trabalho do cara e você vai editar o trabalho do cara? Não exatamente, não é uma forma correta de fazer, não é uma forma correta de lidar, porque, lembrando, você está trabalhando em equipe. Teoricamente, aquela pessoa sabe o que está fazendo. Se ela está fazendo errado, se você for editar e fazer por ela, você está fazendo a sua parte e a parte dela, tá? Nesse momento, vocês utilizam a guia dos comentários para poder dar uma dica para a pessoa, caso você não tenha tanto contato. Porque, geralmente, quando a gente faz um trabalho assim, nem sempre são pessoas que a gente tem no nosso ciclo, são nossos brothers, nossos passa. Às vezes é um carinha que você só vê de longe naquela sala e pronto. Então, digamos aqui que eu não sou mais o dono, o Matheus é o dono, deixa eu me devolver o dono aqui, porque eu sou desses, eu quero ser dono do arquivo de novo. Calma lá, Matheus, você teve o seu momento de brilhar na minha aula. Pronto, eu vou deixar aqui o tio Maurício como proprietário de novo. Deu concluído, só devolvi o meu host para mim de volta. E aqui, na conta do Matheus, eu vou adicionar alguma informação nesse arquivo. Aqui seria o equivalente à introdução. E aí ele começou a digitar algumas coisas. Eu estou sem paciência para digitar, então calma aí, deixa eu ver onde é que está. Pronto. Eu estou sem paciência para digitar, então a gente vai só simular que eu estou fazendo realmente um texto e vamos seguir o nosso bonde perfeitamente sem ter muito trabalho com isso, tá? Eu quero só um parágrafo completo. Então, Google, se você puder agilizar isso o mais rápido possível, eu agradeço demais. Um parágrafo completo de 5 linhas. Então, lá, He-Man, pronto, acabou, deu 5 linhas, deu, passou da metade, pronto, foi. Deu certo. Deu as 5 linhas. E aí, digamos que o Matheus tenha feito isso, tenha digitado essa parte, e eu encontrei alguma incongruência na minha própria conta. Eu bati o olho aqui e disse, oxi, o Matheus errou nisso. Sou eu que vou editar? Não, é responsabilidade dele. É ele que tem que fazer essa parte. Então, o máximo que eu posso fazer é um comentário sobre o que ele fez. Tá? Se eu selecionar uma palavra em específico, ou se eu selecionar um parágrafo em específico, não dá para selecionar 2, 3, 4, 10 parágrafos, porque aí é o texto inteiro, tá bom? Então, se eu clicar 2 vezes aqui no Google, eu posso movimentar o meu cursor um pouco para a direita, que eu vou ter 2 opções aqui, de adicionar um comentário ou sugerir edições. Qual a diferença de um para o outro? No sugerir edições, você não mexe em nada, e, na verdade, você pode até fazer alguma limitação para que a pessoa nem consiga editar mais o arquivo. Eu sugiro realmente utilizar a opção de comentários e adicionar uma dica, tá? Por que você está falando do Google aqui? Pronto. Eu fiz o comentário. Um comentário, ele não fica disposto no arquivo. Se eu tentar imprimir, não vai ter essa marcação em amarelo aqui. Então, não se preocupem com isso. Tá? Como é que o Matheus vai ver esse comentário na interface dele? Ele vê dessa maneira, que eu realizei um comentário aqui, em uma palavra específica, e fica muito na cara que tem alguém comentando alguma coisa, ele não vai poder simplesmente ignorar isso. A interação correta é você tentar ou responder o comentário ou marcar ele como realizado, como ajustado, para que aí ele simplesmente suma daqui. Então, eu posso primeiro responder. Obrigado pela dica. No mundo ideal, as pessoas se comunicam assim. No mundo formal, como é o nosso, tá bom, então, valeu, seu filho do não sei o quê. Muito obrigado, é isso aí.
Então, valeu, falou. Ou só ignora o cara e deixa o comentário no vácuo, como a maioria dos alunos fazem com os professores. Eu cliquei em responder, e aqui nós temos uma interação. Se isso está resolvido de fato, eu posso marcar que foi resolvido. E aí o comentário some. Some para mim e some também para o Matheus. Tá? Fica só a guia aqui do histórico dos comentários, para que as pessoas ainda saibam o que foi comentado e o que foi ajustado. Além disso, a gente ainda tem mais uma outra ferramenta de interação que o Cris deve ter mostrado para vocês, que é o nosso bate-papo do Google Documentos. Se ele mostrou para vocês, deve ter até utilizado com vocês também. Né? Não? Mas vocês sabiam que tinha. Não sabiam? Olha, mostrando coisa nova de novo. Então, isso aqui é pior do que o bate-papo UOL. Só funciona quando todo mundo está online. Quando eu falo todo mundo, é as pessoas que estão editando esse arquivo. Quando tem 2, 3 pessoas, quando tem alguém online, aparece a marcação da pessoa aqui, com o ícone, dizendo que essa pessoa está online e está, teoricamente, editando esse arquivo. Às vezes, se ela tiver ou não tiver online, vai ficar com uma marcação com a cor do cursor dela, que é onde ela parou exatamente, tá? Aqui o Matheus está parado no final do parágrafo, ele não mexeu mais nada. Vou olhar aqui na conta pelo Matheus e realmente a última coisa que ele fez foi isso. Se eu voltar o cursor do Matheus aqui para o começo e fizer qualquer tipo de edição, para mim, lá no meu começo, lá no meu arquivo, na minha cópia do arquivo, mostra exatamente onde o Matheus está. Tá? É uma maneira de stalkear o colega para ver se ele está fazendo nada? É uma maneira, sim, de stalkear o colega para saber se ele está fazendo nada. E eu posso apagar as coisas que o Matheus faz, tá? Isso daqui é independente. E aí eu posso te dar uma dica. Ou, tu tá moscando? Pronto. E o Matheus vai ter recebido essa mensagem aqui, como se fosse realmente um bate-papo UOL, tá? De novo, só funciona quando tem algum membro online. Se não tiver nenhum membro online, nem aparece essa guia aqui, tá? Não aparece a guia para você realizar a conversa, para conversar com as pessoas. Só aparece quando tem mais uma pessoa online. Se está só você trabalhando forever alone, a vida é muito triste. Cliquei aqui para fechar essa guia. Então, a gente aprendeu como realizar os comentários e também como interagir, como fazer essa parte do chat. Tá? Vou voltar para cá. Ah, Maurício, no celular tem essa opção do chat? Se eu não me engano, não tem a opção do chat. Como assim, se eu não me engano, Maurício, você não lembra? É porque eu não uso. Tá? Eu não uso essa parte do documentos do Google pelo celular. A maioria das vezes que eu estou editando algum arquivo, eu faço pelo computador. Então, vou aproveitar, deixa aqui. Vou abrir o arquivo da aula de compartilhamento. Essa aqui é a minha interface, é como doce ilusão que vai aparecer nessa câmera VGA, né? Mas eu não estou a fim de logar na aula só por isso, não. Eu consigo ver as pessoas que estão online. Acho que não vai dar para ver na marcação da câmera, mas eu consigo ver os marcadores indicando que tem pessoas online. Se eu clicar no ícone dos 3 pontinhos aqui em cima, eu vou conseguir ver as pessoas que estão online, tá? Mas eu não tenho exatamente como conversar com elas, beleza? Se eu clicar aqui no Breno, nos leitores, eu consigo ver as 2 pessoas que estão na listagem. Então, somente isso. Já é alguma coisa, tá? Já é melhor do que nada. Pelo menos eu consigo ver que tem pessoas online. Podendo ou não podendo conversar com eles, qualquer coisa eu mando o WhatsApp. Afinal, né, se você não tiver o WhatsApp da pessoa que você faz o trabalho, tá meio incorreto isso daí. Pronto, vou fechar aqui e vamos voltar para o nosso plano de aula normal. Eu já dei uma adiantada em muita coisa, porque geralmente minha aula nunca é cíclica, eu tenho que ensinar um ponto, mas eu já acabei ensinando ele lá no começo, porque quando eu começo a falar eu me empolgo, mas isso daqui a gente já acompanhou para pôr o nome no arquivo, para também começar a fazer a guia de compartilhamento. Nesse slide só tem a explicação do compartilhamento individual, não tem o massivo, tá? Por isso que eu optei por dar uma ênfase no compartilhamento massivo. A ideia das permissões, que eu já comentei sobre, como fica a notificação, caso você tenha colocado uma mensagem, e aqui também tem um pouquinho do chat do Docs, das edições simultâneas e afins. Pronto, também tem a parte dos comentários. Fica só uma dica que eu esqueci de comentar. Você pode comentar ou uma palavra ou um parágrafo, você não pode comentar mais do que isso. Eu já tentei várias vezes comentar um texto inteiro, mas eu acho que o próprio Google pergunta para mim, por que tu quer comentar o texto inteiro do cara? Tá tudo errado? Se tiver tudo errado, avisa para ele, manda uma mensagem, irmão, tá tudo errado aí, pronto. Tá, é melhor do que comentar o texto inteiro, não faz muito sentido, na verdade. Mas nos meus dias de devaneio, eu tentei bastante. Tá? Aqui agora a gente vai comentar um pouquinho sobre o corretor ortográfico. É mais uma daquelas coisas que todo mundo sabe como funciona, porque todo mundo utiliza várias e várias vezes durante o dia. Eu acho que vocês têm isso no teclado do celular de vocês têm isso na conta Google de vocês, e se não tiverem, vocês estão um passinho atrás de quem tem, tá? Porque ninguém digita direito hoje.
Ninguém, ninguém. É o meu corretor que me permite mandar uma mensagem se parecer um Neandertal digitando. Se fosse só eu, ia ter muita palavra que era para ser com C, que eu coloco. Né, não? Mano, parecia muito eu esses dias que parecia que eu tava escrevendo. Sério, eu começava bem bonitinho. Aí quando eu ia pro final, meu Deus, por que que isso aqui tá no singular, sendo que eu comecei tudo no plural? O que que tá acontecendo? Ficou. O teu problema é singular e plural. Minha filha, eu não sei o que é com SS, eu não sei o que é com C, eu não sei de nada. É o Google que faz por mim. E é isso, sempre foi, tá? Eu tenho sérias dúvidas sobre o meu nível de alfabetização. Mas é que faz tanto tempo, né? Eu acho que já passou, já até, como eu posso dizer, prescreveu minha alfabetização. Voltei a ser analfabeto. Leiam, crianças, leiam, leiam muito, tá? Leiam todos os dias, leiam Machado de Assis, leiam qualquer coisa. Só não fiquem lendo fanfic, que isso não tem futuro, não. Então, vamos para o nosso corretor ortográfico. Ele está localizado de uma maneira bem fácil, na verdade. Você pode encontrar ele aqui na guia de complementos, não, de ferramentas, e tem ortografia e gramática. Vocês vão ver que isso são opções que você marca ou desmarca para estarem habilitadas ou não. Eu sempre deixo todas elas habilitadas porque é uma ajuda do editor. Tá? Isso aqui não vai diminuir a velocidade do teu computador, isso não vai comprometer como o teu editor vai funcionar. Isso vai só te ajudar, porque ele vai tentar encontrar as melhores correções possíveis. Só que, pulo do gato, não é toda correção que o Google te indica que está correta. Tá? Porque, primeiro, o Google não é especializado em português, ainda mais em português do Brasil, então tem muita concordância verbal e nominal que ele não faz ideia do que é aquilo. Tem algumas conjugações verbais que fogem à regra e o Google não interpreta, não entende. Então ele marca lá como se alguns tempos verbais estivessem errados. Façam um teste, procurem. Diariamente eu tenho esses problemas, eu não vou lembrar exatamente em qual conjugação que eu tenho, mas ele sempre tenta me corrigir para aquilo. Eu vou lá no dicionário e vejo que aquilo está correto, porque eu também sou uma pessoa insegura, né? Se o Google me corrigiu, é porque tem alguma coisa errada. Mas aí eu vou lá, dou uma olhada e, de fato, está correto. É só o Google que não sabe. O Google não foi criado por brasileiros, não foi criado por pessoas que falam português do Brasil. Tá? Então, ele não tem obrigação de saber todas as nossas marmotas. Deixa eu ver aqui as mensagens, entender as mensagens do nada. Comprou certificado de ensino médio? Não, passei na força do ódio, passei com 5. Eu sei digitar, pô, se liga. Casa, bisigleda, tá passando fome. Eu nem leio fanfic, eu não imagino, você deve criar fanfic. Comigo, não, comigo eu já vi uma amiga minha me escrevendo. Não, você vem comigo, quem é o amigo? Nunca mais nos falamos depois disso. Eu acho que ela não tem muito senso de humor. Fanfic, em vez de aumentar, baixa aqui. Porque é isso, cara. Depende da fanfic. E a escola nem as... Ok, gente, vocês se emocionam. Teve uma vez, na verdade, nesse módulo mesmo, nas primeiras atividades, eu pedia para os meus alunos para eles criarem um conto. Dava vontade de eu fazer. Não, criei um conto. Na verdade, eu vou explicar isso. É que tinha uma menina que queria muito praticar digitação nessa turma, na produção de documentos. Como é que eu vou praticar digitação se geralmente você só copia e cola o texto da internet? Beleza, primeiras 3 atividades. Uma criaram uma carta, outra criaram um conto, outra criaram outra coisa aí que eu não vou nem citar. Aí, numa dessas, quando eu fui receber as atividades do aluno, chegou lá uma fanfic para mim. Fanfic do Maurício e do Cris. Eu fui ler aquele absurdo, meu Deus, como esse povo chega nesse nível. Eu ainda era o passivo na história. Foi um dia muito estranho, tá? Eu ainda compartilhei com o Cris, rimos bastante. Depois ele ficou meio que, né, envergonhado. Mas, enfim. Façam vergonha ao Cris, ele fica parecendo a bandeira do Japão. Ele, todo branquelo com um círculo vermelho no meio da cara. É muito engraçado, tá? Pronto. Então, brincadeiras à parte, vamos seguir nosso bonde. Não façam mais fanfic, já deu, tá? Não precisa mais disso, não. Aqui na nossa, em relação ao corretor ortográfico, basta eu marcar para que ele já esteja funcionando, tá? Se eu desmarcar, ele não está mais funcionando. E aí, toda vez que eu digitar alguma palavra que o Google não entenda, por exemplo, se eu digitar aqui, não sei. Não, palavra, eu não queria exatamente uma palavra ou errada do dicionário informal. Eu queria um termo comum que ele vai acabar não compreendendo. Mas, Bota alguma palavra sem acento, que ele corrige. mas aí também é um erro gramatical. Aí ele realmente tem sentido de corrigir. Tudo bem. Então, deixa eu pensar aqui em uma palavra. Com M. Vamos ver se ele vai me corrigir. Isso, pronto. Aqui é o tipo de correção que eu queria que vocês se atessem, porque se ele chegou no ponto de corrigir por falta de acento, é uma correção correta, tá? Faltou o acento, ele precisa te corrigir.
Em alguns outros momentos, ele pode te sugerir uma correção que não seja tão adequada, mas aí vai dizer muito mais respeito sobre aquela questão de conjugação verbal que eu já falei. Mas agora, nesse ponto, digamos que ele está corrigindo a palavra, o nome, o Whindersson, só que e se o nome da pessoa é realmente o Whindersson com Y e acabando com M? Porque a mãe foi lá batizar a criança, né, em homenagem ao ídolo da infância dela, e ela não sabia soletrar o Whindersson. Ou então o carinha do cartório colocou o nome dele errado. Então, realmente, o nome da pessoa é essa. Tá? É essa barbaridade. Por isso que eu falei essa. Mas e aí? O Google vai sempre te corrigir em palavras que ele não encontrar ou que ele nunca tiver visto ou não fizer parte do dicionário dele. Isso é necessário corrigir? Mal lhe pergunte. Na opinião de vocês, é necessário que eu faça algum tipo de correção? Pode escrever no chat. O meu nome não tem acento. Então, teu nome é Erika? Exatamente. Eu vou te chamar de Erika agora. Erika Vieira. E é isto. Não, Vieira eu já chamava de Vieira mesmo, mas é pelo volantão lá do Arsenal. Mas ninguém Imagina se tivesse algum nome sem o tio, sabe? sem o tio. É, sem o tio. Agora, para eu lembrar do nome que tem tio. Não, o nome do Kainan tem tio, pronto. O nome dele normal é esse. Mas eu acho que o Google vai corrigir o nome dele. Não, ô Glória. Aí fica Kainá. Aí fica Kaina. É. Mudou até de gênero o nome do menino. Rapaz, que negócio legal. Hora. Então, como é que a gente vira, como é que a gente interpreta e como é que a gente age em relação a esse tipo de correção? Essa correção é em relação a um termo que o Google não conhece. O que você pode fazer? A sua conta Google é uma série de informações que você cede para o Google e ele vai armazenando em relação à sua pessoa. Tá? Então, tudo que você coloca na sua conta Google fica salvo para você e também para a base de dados deles, que eles vão levar em consideração, talvez no futuro, em relação a correções. Mas não vamos fazer esse devaneio aqui agora, para vocês não ficarem pensando em Skynet. Se eu começar a corrigir a palavra Whindersson, se eu clicar com o botão direito, o que ele vai me perguntar? Ele vai perguntar se isso não está escrito errado. Ou se não quis dizer o Whindersson, tá? Ou você pode procurar pelo feedback de sugestões e ver o que mais ele pode te sugerir, ou simplesmente clicar e clicar na opção de correção. Mas como eu falei, essa mãe batizou o menino com esse nome, tá? O que ele faz? Na opinião de vocês, qual seria a ação correta desse jovem que, além de ter um nome feio, ainda tem um nome feio e errado? Sem preconceito com o rapaz, tá? Nome feio foi um negócio... Vá no cartório, olha que feio, tá? Que feio. Mudar de nome? Não. Eu tô falando para esse exato momento aqui, que ele tá vendo que o nome dele tá sendo vítima de bullying, de webbullying por mim, tá? E pelo Google. E troca e chora, você está muito tóxica hoje, minha jovem. Você tomou os seus remédios hoje? Tomou o seu paracetamol? Povo tóxico, negócio de troca e chora. E aí, corrige, não corrige, deixa assim, como é que faz? O que faz? O que não faz? Hoje no Globo Repórter, porque hoje é sexta-feira. E deve ter alguma opçãozinha, né, pra tirar, tipo assim, que tá errado. Não sei. Supera foi... Pessoal, nossa, vocês são muito ruins. Gente, ele não é obrigado a fazer nada, tá? Nem adicionar no dicionário, nem fazer nada. Honestamente, essa correção que vai ficar aí, vai ficar porque o editor não conhece o termo. Mas isso nunca vai ser impresso. Se eu imprimir esse texto dessa maneira, ele não vai aparecer com esse pontilhado em vermelho. Isso aí é só um incômodo de quem tem toque. Você vai bater o olho nesse nome vermelho e fica, esse nome aí vermelho, mas de verdade não é para incomodar ninguém, não. Tá? Do nada o tubarão no chat. Tubarão? Que? Otakus de plantão, vocês, meu Deus do céu. O nome do meu pivete vai ser Roque Vieira. Ai, Vieira. E se saiu a menina? Eu não sei nem porque eu perguntei isso, não, mas vamos seguir nosso bonde. De novo, você não é obrigado a corrigir, mas se você quiser corrigir, você clica com o botão direito e você tem as opções. Não satisfeito com um comentário ruim, vai a outro e solta um pior. Eu já vi um de verdade que botou menino de Temari. Nossa senhora, devia ser proibido essas coisas. Mas, enfim, as opções de correção tem a ideia do ignorar tudo, tem o de sempre corrigir, e você vai ter que optar pela correção em si, e tem adicionar o Whindersson ao dicionário.
Isso daqui é para sua conta Google, tá? Então, todas as vezes em que você abrir um arquivo de texto e digitar o index com um Y e um S no final, ele vai sempre marcar como se estivesse correto. Ele vai aprender essa palavra, tá? Eu não vou fazer nenhuma dessas opções, porque, de novo, você não é obrigado a corrigir, tá? Você não é obrigado a corrigir nem as palavras em si que você digita de verdade errado, as opções que você coloca ou não coloca o acento, o que dirá um nome seu, tá? Jerusa Ryu, é o nome da tua avó junto? É isso, cara. Ah, adorei, adorei, adorei. Se mete não tem, vai fazer o teu job. Essa bolsa tem um tecido estranho. É meio dura. É engomada? É engomado. Mas tu sabe como é que funciona a ideia de engomar, né? Sei não, cara. Não, eu não tô passando de passar. Não é passar o ferro, é outra coisa. Não tava falando passar o ferro. Ah, então isso é passar o ferro. Pronto, vamos continuar aqui, tá? Desculpa aí pelas piadas e afins. Tem mais uns 2 recursozinhos que são legais de falar sobre o nosso editor, que é a revisão de palavras, tá? Que é na guia de contagem de palavras, porque isso também é necessário. Deixa eu fazer uma breve enquete para vocês. Em algum momento da vida de vocês já tiveram limitação de caractere para digitar um texto? Digite um parágrafo ou um texto de no máximo 500 caracteres, de no máximo 50 palavras. Já tiveram esse Ai, eu tenho um desafio? ódio. Ódio. Principalmente porque é inglês, eu não sei. Legal é o comentário da outra. Meu sobrenome é Madeiro. Às vezes me pedem para tocar a Madeiro. Amiga, eu juro para você que acho que ninguém dessa turma tinha se tocado que dava para fazer bullying com o teu sobrenome. Porque ainda é uma junção de madeira e carvalho. Aí você fica pensando que carvalho já é uma árvore. Então você podia ser madeira pinheiro, né? Madeira oliveira, que aí, né? A diversidade, nossa senhora. Madeira eucalipto, não, cajueiro, nossa senhora, tem muita coisa. Muita coisa, muita coisa. Mas foi você que começou, você que deu a ideia. O povo só joga a bola para cima, eu só pulo e corto, é isso aí. Não toca no meu ponto fraco. Oh, meu Deus do céu. Tá bom, vou parar com isso, porque eu já tomei caramba, que eu faço muito bullying com aluno. Tem que parar com isso. Ou não. Então, nessa opção aqui, caso você tenha essa limitação, se você clicar aqui em ferramentas, você tem o guia de contagem de palavras. É uma contagem em uma métrica exata. Se eu clico nela, ela vai mostrar quantas palavras eu tenho, quantas páginas, quantos caracteres e quantos caracteres excluindo espaço. Para quê? Eu já tive pelo menos 2 vezes em seleção de bolsas na UFC. Se um dia vocês tiverem, se vocês passarem, se você, eu tenho fé que quem tentar passa. Lá eles me limitavam em quantidade de palavras, caracteres e afins. Eu não podia, eu tinha que produzir uma resposta de no máximo 500 caracteres. Se fosse um caractere para cima ou para baixo, a menos, eu tinha a minha avaliação perdendo ponto, tá? Principalmente se fosse acima de 500. Então, olha o histórico deles, histórico do filme. Se eu tiver 2 filhos, o nome deles vai ser... Olha o histórico. Que histórico? Agora eu fiquei preocupado. Quando falam de histórico, parece que eu estou fazendo uma coisa de errado. Não, é porque eles dois têm uma história toda conturbada, enfim. Aham. Tá, então, na primeira contagem eu tenho de número de páginas, de fato eu só tenho uma. Palavras, vocês sabem o que é considerado como palavra para o editor de texto? Sabem? O que ele considera como palavra aqui, porque eu tenho uma série delas, e vocês normalmente sabem o que é uma palavra, mas o que o nosso editor de texto considera como uma? Ele está marcando 75 aqui. Nesse pequeno trecho em específico, está marcando 75. Então, o que vocês acham que ele literalmente considera como uma palavra? Tempo. Ter mais de 3 letras, sei lá. Não, a métrica de letras é irrelevante. Ele não se importa com a quantidade. Ô, Sandro, na próxima vez eu vou te dar uma chinelada. O Sandro deu a resposta. Tudo aquilo que é separado por espaço, ele considera como uma palavra. Então, se eu coloco um A, espaço, e uma outra palavra em sequência, o A é considerado como uma palavra, tá? E a contagem de caracteres são todas as coisas que você chegou a digitar. Então, espaço, enter, ponto, vírgula, tudo conta como caractere. E na contagem de baixo, ele faz a mesma contagem dos caracteres, só que excluindo os espaços. Então, teoricamente, eu dei quase 100 espaços aqui, só de uma para outra, tá? Ah, é uma palavra? Sim. Para o nosso editor, ele vai considerar como uma palavra. Porque ele vai fazer uma contagem entre uma letra e a outra, se tiver espaços, é uma palavra. É a mesma ideia, gente, disso daqui, ó.
Deixa eu ver quantos parágrafos. Ele conta parágrafo? Conta, né? Não, ele não conta parágrafo. Mas vai dar para a gente entender da mesma maneira. Desse jeito aqui, na opinião de vocês, eu tenho quantos parágrafos nesse texto? Lembrando que não tem nenhum espaçamento aqui em nenhum deles. Está corrido, está direto. Eu tenho quantos parágrafos aqui? Já mostrar ali os dedinhos. Aqui realmente eu só tenho um. Nesse exato momento, eu tenho quantos? Quem acha que é 2, digita 2 no chat. Quem acha que é mais, digita 3. Oi? Exatamente. Toda vez que eu dou Enter, aquilo fica como uma quebra de linha. E quebra de linha, para o nosso editor, é um parágrafo. Tá? Então, aqui na introdução eu tenho 1, nesse espaço em branco eu tenho 2, e aqui eu tenho 3. Tá? Então, cuidado aí, pessoal que tem esse hábito de colocar várias e várias quebras de linha, porque você está criando vários e vários parágrafos. Tá? Quando você fizer formatação de parágrafo, inclusive, você vai acabar visualizando isso melhor. Tá? Que é a prova disso, se você vier selecionando esse arquivo e fizer o ajuste de formatação de parágrafo, ele vai colocar 3 pontos em formatação de parágrafo, porque ele considera 3 parágrafos. Tá? Então, fica também uma dica sobre essa questão de separar ou não separar o trecho. Não é exatamente que a BNT fale se isso é o mais correto ou se isso é mais errado. Isso daqui, de fato, já é um parágrafo, mas quando você deixa junto, fica meio poluído. Se você vai separar de um ponto para o outro, separe por, no máximo, uma linha. Tá? Mas isso eu estou falando do tema do parágrafo, do assunto, do título, para o texto em si. Agora, para o restante do texto, não existe, por exemplo, isso daqui não. Não existe. É só um Enter e pronto. Tá? Você separa o texto corrido, o corpo do texto, apenas com um Enter quando você quebra de um parágrafo para o outro. Agora, separar com mais do que isso, você está errando sim. Beleza? Perde ponto, Maurício? Perde. Perde porque isso aí já não faz mais parte de ABNT. Em relação a título de boas, agora entre o corpo do texto, não. Beleza? Vamos seguir o nosso bonde. Deixa eu ver o que nós ainda temos de conteúdo. Nós já passamos aqui sobre essa questão de ignorar ou adicionar o dicionário. E agora a gente vai para o nosso negrito, itálico e sublinhado. São formatações que todo mundo conhece. Acho que se você chegou nessa aula que não faz a menor ideia de o que é negrito, itálico e sublinhado, é porque teve aí um hiato no seu período de utilização de editores de texto que você simplesmente não foi contemplado com isso. Mas todo mundo aqui sabe. Todo mundo aqui já deve ter utilizado. Tá? Talvez até no WhatsApp. Colocar entre asteriscos uma palavra, ela fica completamente em negrito. Também tem esse mesmo recurso para itálico e sublinhado, mas eu vou lembrar? Não. Se vocês lembrarem, vocês podem dizer. Eu uso só o negrito quando eu quero dar um carão em alguém. Ou filha da mãe, aí eu coloco o filha da mãe entre asteriscos. Eu não uso filha da mãe, eu uso outra coisa, mas né, aí eu perco o friendly family e eu ainda estou gravando vídeo. Eu sei, só uso o itálico, então você já está mais, né, mais Tem conhecedora dos negócios. Diga. o negrito, itálico, e tem uma letrinha que parece letra de forma também. Letra de forma? É, eu não sei explicar qual é o nome da fonte. 3. Aí faz uma formatação diferente também. Brabo. Gente, tem muito mais do que isso, tá? Aqui a gente tem o negrito, o itálico e o sublinhado, que são os 3 que a gente mais conhece. Tem o taxado, sobrescrito, subscrito, que aí já começam a entrar na alçada que não faz mais sentido. Se eu não me engano, no Word tem pelo menos mais uns 3 ou 4. Só que isso daqui nunca é utilizado. Definitivamente, acho que você nunca vai encontrar nenhum arquivo que tenha uma obrigatoriedade de colocar o texto como taxado, que é um traço no meio dele. Dificulta até a visualização. Já é difícil encontrar um texto sublinhado que dirá algum outro desses. Mas qual é a real utilidade deles? E primeiro, onde que eles ficam? Aqui eu tenho os caracteres do negrito itálico sublinhado, tá? Acho que está bem na cara o que eles são, porque eles já têm um formato que indica que tipo de formatação que eles aplicam, e é uma formatação automática. Você seleciona, clica e ativa elas, tá? E elas são ativadas também por atalho. Aqui eu não estou mais clicando nos botões, mas se eu me lembrar dos atalhos, que é o Ctrl B, Ctrl U... Opa, aqui eu barbeirei, calma. Ctrl U e Ctrl Y, eu tenho o negrito itálico e o sublinhado também, por atalho. Os 3 juntos, eu acho muito difícil vocês chegarem a utilizar algum ponto do trecho que isso esteja correto, tá? Com certeza isso aqui vai estar errado. Mas a gente aprende e domina os 3 porque os 3 têm alguma utilidade para a produção de documentos. Só que eles têm alguns critérios.
A gente chega nessa aula geralmente pensando, vou utilizar quando eu quiser dar ênfase num ponto do texto. Se eu quiser que as pessoas prestem atenção naquele trecho em específico, deixe em negrito, ou em itálico ou em sublinhado. Ou se eu quiser deixar o meu texto mais bonito, eu deixo em negrito, itálico e sublinhado. Em todas as outras línguas estrangeiras. Mas o seu comentário é muito bem-vindo. Inclusive, vai ser uma parte da atividade de hoje. Então, com isso, a gente vai aprender agora quando utilizar e como utilizar qualquer um desses três, tá? De antemão, eu já digo que um deles é muito mais utilizado do que os outros. Então, vamos fazer mais uma daquelas enquetes no chat. Qual dos três você acha que realmente é o mais utilizado e o mais correto na produção de documentos? O negrito, o itálico ou o sublinhado? Eu não vou colocar 1, 2 e 3, pelo menos para vocês digitarem isso alguma vez na vida, tá? Vamos fazer aqui uma enquete e ver. Negrito, negrito, negrito. Negrito dispara com 3 votos, 4 votos. Eu quero ver o restante da opinião de vocês, tá? É só copiar o que o colega colocou e colar. Ah, é verdade, tem o negrito. Tu tinha esquecido dele? Esse negrito em caixa alta é negrito aos berros. Negrito! Pronto, entendi a ideia, tá? E aí o resto dos votos? Vocês estão tímidos? É 3,5 já, não tem mais ninguém para ficar tímido aqui. Deixa eu só dar uma olhada aqui, ver se tem muita mensagem no WhatsApp. Não tem não, milagre. Tá, se vocês não querem mais comentar, sem problema. Negrito ganhou com a maioria absoluta dos votos. Parece que foi um massacre da Serra Elétrica. Mas, adianto para vocês que para a produção de documentos, o negrito não é o mais utilizado. Também não. O negrito, ele tem razão só na capa dos arquivos. Foi o único ponto até agora que eu disse para vocês que vocês deveriam utilizar a formatação de negrito, tá? Lá é livre, você deve utilizar inclusive. Agora, durante o corpo do texto, que é o que vem depois da construção, que é o teu conteúdo de fato, você não usa mais negrito para isso. E se você utilizar, você está errando, tá bom? Racismo ou racismo, tem que gostar racismo, rapaz. Agora, quanto aos outros dois coleguinhas, se eles têm utilidade ou não. Na verdade, os três, você não pode colocar onde e quando você quiser. Os três têm um motivo. Você tem que estudar para saber quais são os motivos deles, em que momento utilizá-los. Tá? Dos três, eu adianto que é o itálico, que é o que mais aparece em textos comuns. Certo? Porque você tem mais momentos em que você deve utilizar o itálico, em que é ele que se encaixa. Beleza? Agora, no caso do sublinhado, esse aí é o que vocês quase nunca vão ver na vida. Tá? Literalmente é um acaso do destino quando ele aparece na produção de documento. Se no seu texto você coloca sempre sublinhado, você está mais do que errado, você está errandinho. Eu não faço documento. Eu sei, homem, eu estou só te dando como exemplo aqui. Tá. Calma, Chico Bento, calma. Então, vamos nós. Eu tenho aqui onde e quando utilizar cada um deles, tá? O itálico, como o Breno já adiantou, ele é utilizado quando você está citando algum trecho de alguma música, ou algo em inglês, algo em qualquer língua estrangeira, na verdade, espanhol, japonês, aramaico, turco. Eu nem sei se a Turquia tem um idioma próprio, se eles falam qualquer outro dialeto. Não importa se é uma língua estrangeira, o termo que você pegar, o trecho do texto que você pegar, ele fica em itálico, tá? E além disso, ainda que seja na tua língua, se você estiver se referindo a uma obra autoral que não é sua, se você estiver pegando um trecho de uma música, um trecho de uma peça, um trecho de alguma fala de algum personagem, você também tem que colocar aquilo em itálico. Tá? Não confundam, por favor, trechos que você coloca as aspas e afins. Quando você coloca em itálico, você não é obrigado a associar a ideia das aspas, não. Tem muita gente que coloca em itálico e com aspas como se fosse a coisa mais correta do mundo, como se tivesse o ou abafando. Você fica assim, mano, pra que essas aspas aí? Tá? Outra coisa que vocês têm que pensar muito, aspas não é qualquer momento que você usa. E mais uma correção pontual que agora que eu lembrei. Tem muita gente que erra muito com aspas, mas tem mais gente que erra ainda com os 3 pontinhos no final de cada palavra, de cada frase. Isso não tem sentido gramatical nenhum. Parem com isso, tá? Ah, não, é para fazer a pessoa refletir. Não, é porque isso é chato mesmo. Só por isso. Desculpa, mas é verdade. Então, o negrito e o sublinhado, como eu falei, o negrito tem propósito nas capas, mas no corpo do texto ele quase nunca, se não nunca, é utilizado. Ah, Maurício, mas se eu quiser dar ênfase em alguma palavra, dê ênfase com a sua narrativa, não com um pedaço do trecho corrigido e formatado daquela maneira. Tá certo? E o sublinhado, ele também se encaixa na mesma ideia do negrito, só que ele tem menos espaço, porque nem na capa ele aparece. Onde que aparece sublinhado? Aparece nas referências, tá? No nome da obra que você utilizou como referência, você pode colocar aquele trecho em específico como sublinhado, ou em negrito. Você pode utilizar ou um ou outro nesse exato momento. Então, é bem menos campos, são bem menos trechos em que você deve utilizar.
e vocês espero que se atenham a isso para não errar por conta de falta de conhecimento na utilização dos três, tá? Maurício, você perderia quantos pontos se você editasse o seu texto colocando negrito, itálico e sublinhado onde você quisesse? Irmão, eu nem vou contar, tá? Porque se fosse eu o corretor, isso demonstra que você ou não está levando aquele trabalho a sério, ou você de fato não faz ideia do que você está fazendo, tá? Então, realmente não façam, não utilizem. O corpo do texto já tem muitas maneiras de você chamar atenção em algum trecho, você não precisa disso. E além dessa parte, quando a gente chegar nas configurações de caractere, a gente vai falar um pouquinho sobre cor do texto, sobre destaques, que aí vocês vão ver que realmente o texto mais correto é sempre o mais preto e branco possível, tá? É o que tem menos carnaval durante a digitação e afins. Pronto. Encerrada essa parte do conteúdo e explanação, vamos agora para a nossa proposta de atividade, porque nós aprendemos uma coisa hoje, compartilhar arquivo, e aprendemos uma segunda coisa hoje. Na verdade, a gente aprendeu uma porrada de coisa, mas que não são tão aplicáveis à nossa ótica de uma atividade. Nós aprendemos a compartilhar e também as opções de negrito, itálico e sublinhado. E é isso que eu vou cobrar durante a atividade. Contemplem. Temos 5 passos, 4 passos, não, 5, né? Porque o tio Maurício é ruim de fazer conta. Sou de humanas, me julguem, tem um 4 extra aqui. Pronto. Primeiro passo. Vocês vão criar um documento, tá? E ele vai ter 3 páginas. Oi? Eu e Deus? Não, essa aula tem que ser compartilhada. Então, independentemente se você tem um coleguinha que você gosta muito ou não gosta muito, a ideia é compartilhar, porque vocês aprenderam isso hoje, tá? Então, vocês têm o chat do Zoom, tem o grupo do WhatsApp, vocês podem se comunicar para ajeitar isso. O documento tem que ter 3 páginas, prestem atenção na explicação da atividade para não precisar repetir ela 28 vezes seguidas. A primeira página vai ser uma capa naquele modelo que a gente já fez, certo? Lembrando que o nome do trabalho vai ser o nome da música que você vai escolher, porque sempre tem necessariamente o nome do trabalho, então esse vai ser o nome, tá? Primeira página, capa. Segunda página, a letra de uma música em um idioma estrangeiro. Então, pode ser uma música do RBD, pode ser uma música de algum grupo avulso de K-pop. Não tenho muito apreço, então eu falo dessa maneira, mas se você se ofendeu, perdão. Pronto, ainda bem que eu não gosto ótimo. Não precisa se preocupar com qual banda e afins. Os caras só não podem cantar em português, tá? Porque aí vocês estão de sacanagem, beleza? Qualquer língua estrangeira. Maurício, português de Portugal serve? Para, cara, pelo amor de Deus. Língua estrangeira de verdade, tá bom? Então, a terceira página, ela vai ser preenchida com a tradução daquela música, tá? Então, você vai ter a música e a tradução dela. Maurício, se der mais de 5 páginas, diminua o tamanho da fonte, tá? Para que não caiba em tantas páginas assim. Beleza? E agora a gente vai para as formatações. Você vai colocar em negrito o título da música, tá? Calma aí que isso aqui está no plural desnecessariamente, eu tenho toque. Só questão de toque. Você vai deixar em negrito o título da música e sublinhado para o título da tradução, beleza? Então, o título da música na sua língua normal, a tradução dela em si, você vai... Opa, calma aí que eu me confundi porque o menino veio falar aqui do nada. Deu destaque em negrito para o título da música, tá? Então, esse título aqui vai ser o da língua estrangeira e o sublinhado para o título da tradução, beleza? E você vai formatar todo o texto da língua estrangeira em itálico, inclusive o título. Então, o título da música na língua estrangeira vai estar tanto em itálico quanto também sublinhado. E ele ainda deixou a porta aberta. Daquele modelo que eu exatamente? Sim, daquele modelo. Eu não vou mandar de novo aquele arquivo, porque você já tem ele, vocês podem só fazer uma cópia dele ou então imitar aquela capa. Beleza? Jovem, se você estiver indo lá fechar a porta, você merece um abraço mental de todo mundo sem corona. Muito obrigado. Pode fazer. A graça da atividade... Maurício, então é tipo assim, o texto da tradução, ele pode ser normal e só o que está em língua estrangeira em itálico? A tradução pode ser normal, língua estrangeira é itálico, exatamente como você falou. Estão pedindo para eu colocar no chat. Tira uma foto. Qualquer dia desse, Maurício assassina alguém na aula. Não, de vez em quando dá muita vontade. Principalmente quando esquecem a porta aberta. Sabe quando bate o ódio? É olhar aquela porta aberta, sabe? Que não custa nada, é só uma porta. Não cai o pé se você empurrar ela um pouquinho, apertar o negócio lá que ela fecha. E tem sempre o povo que diz, não, mas eu já ia voltar. Sim, mas você não achou ela aberta. Qual o problema? Pronto, mandei aqui no chat a atividade, tá? Esse PS é real? Oi? Esse PS aí é real? É real. Ixi, Tem que ser em dupla. Vocês têm que se socializar. eu não conheço ninguém, gente. Você me conhece?
Só assim. Vocês têm o grupo do WhatsApp e também tem o chat do Zoom. Um arquivo só para os dois? É um arquivo só para os dois. Pronto. Faz comigo, Andressa. Você vai deixar a Vieira sozinha. Aí, Vieira, você não é mais a prioridade na vida dessa pessoa. Ela simplesmente te ignorou. Postou, processava, ou então pegava ela no tapa. Esperava uma esquina assim. Obrigado, meu jovem. Ao meu vaqueiro, meu peão. Não sou prioridade de ninguém, nem para você mesma? Sem violência, please? Não, tem que tacar a voadora no pescoço. Eu vou pausar a gravação, a mulher vai falar alguma coisa de estranho.